E eu os convido à leitura de Daniel capítulo 10. Daniel capítulo... Ixi, que murcho. Encontraram aí? Essas janelas aí não abrem, não? Meu Deus, grande a fúria do inimigo. Aí, ó. Que beleza. Ah, passa gente ali, né? Ah, tá. Então fecha agora, o vigia. Livro de Daniel, capítulo de número 10. Quem encontrou, fala assim, achei. Então vem comigo. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Manjar desejável não comi. Nem carne, nem vinho entraram na minha boca. Nem me ungi com óleo, até que passaram as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, alguma versão pode dizer a palavra Idekel, né, no lugar do tigre, aí, mas é a palavra hebraica para tigre. Levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. Seu corpo era como um berilo, seu rosto como um relâmpago, seus olhos como tochas de fogo, seus braços e os seus pés brilhavam como um bronze polido. E a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei essa grande visão. E não restou força em mim. Meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e eu não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz de suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. E ele me disse, Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os seus pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo, esta palavra eu me pus em pé, mas eu estava tremendo. E então ele me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as suas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere ainda a dias ainda distantes. E ao falar ele comigo, essas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. E eis que como semelhança dos filhos do homem, dos filhos dos homens, me tocou os lábios. Então passei a falar e disse àquele que estava diante de mim, meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então, ele me tornou a tocar aquele que era semelhante a um homem e me fortaleceu. E me disse, não temas, homem muito amado. Paz seja contigo, sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido. E disse, fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. E ele disse, sabes por que eu vim a ti?
Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está expresso na Escritura da verdade. Ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, o vosso príncipe. Amém. Eu li o capítulo todo, mas eu tenho a impressão que a gente não vai chegar até o fim do assunto. O texto é complexo e vou deixar aqui uma rápida introdução especialmente sobre Daniel, porque Daniel é um livro muito enigmático para nós. No ano 605 a.C., aconteceu o primeiro ataque de Nabucodonosor a Jerusalém. Nabucodonosor assumiu a Babilônia e ele leva os principais cidadãos de Jerusalém para a Babilônia. E entre eles estavam Daniel e os Sadraque, Mesaque e Abednego. Na verdade, o nome deles era Misael, Azaías, enfim, não lembro o nome do outro. Era como? Misael, Ananias e Azarias. E Daniel se destacou entre todos. Se destacou tanto porque eles foram levados para o serviço na corte real. Eram os inteligentes da época, os universitários de então. E Daniel se destacou tanto que foi elevado à segunda posição do reino. Essa informação está no capítulo 2, verso 48, que diz assim: então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes. E o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também o fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. O Daniel era uma espécie de ministro, entende? Mas a Babilônia caiu depois e entra outros dois impérios, uma coalizão de impérios, que é a coligação da Média e a Pérsia. Depois a Pérsia que vai ficar. Mas no início são os reinos da Média Pérsia. E esse império Medo-Persa, quando a Babilônia cai diante do império Medo-Persa, isso é no ano 539, o Daniel mantém essa posição, o que é muito curioso, porque imagina, quando troca o presidente, todos os cargos de poder, todos os cargos de confiança caem também. Mas o Daniel mantém esse cargo, mesmo no Império Medo-Persa. Ele ocupa a segunda posição de maior destaque do Império, mesmo entre os novos governantes, e essa informação está no capítulo 6, dos versículos 1 a 3, que diz assim: pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 sátrapas, é um outro jeito de governo, através de satrapias e tal, que estivessem por todo o reino. Verso 2, e sobre eles 3 presidentes. O Daniel era um desses 3. Entre os quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia o espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então, pela segunda vez, o Daniel ocupa uma posição de muito destaque, uma espécie de ministro que despacha direto com o líder geral e tal. E o Daniel sempre teve essa posição de destaque, não importa o império. O livro de Daniel é um livro interessante, porque você sabe que a Bíblia, o Antigo Testamento, é escrito em hebraico, pequenas porções em aramaico, mas em Daniel tem a maior porção em aramaico. E aramaico era a língua, como eu vou dizer, era a língua comercial do Império Babilônico. Então, o Daniel escreve do capítulo 2, verso 4, até o capítulo 7, verso 28, tudo em aramaico. Então, todo aquele pedaço é o maior trecho em aramaico do livro de Daniel, da Bíblia, está em Daniel entre o capítulo 2 e o capítulo 7. Ele escreve aquilo em aramaico, porque parece que ele está falando das nações. Já do capítulo 8 ao capítulo 12, então ele vai do capítulo 1 até o capítulo 2, versículo 8, hebraico. Do capítulo 2, versículo 8 até o capítulo 7, verso 28, aramaico. E do capítulo 8 até o capítulo 12, até o final, ele volta a escrever em hebraico. É muito interessante as razões, talvez, porque esse pedaço do capítulo 2 ao capítulo 8 tem a ver com
ao final do capítulo 7, tem a ver com os reinos, os impérios e tal. E já as profecias da sequência voltam a ser em hebraico, porque parecer que o Daniel está falando com o seu público-alvo, que aqui agora são os judeus, né? Tem lá 70 semanas e tal. Então, na Bíblia protestante, ainda na parte de introdução, né? Na Bíblia protestante, o livro de Daniel tem 12 capítulos. Eu falo na Bíblia protestante porque na Bíblia católica tem 14. Eles colocam 2 outros capítulos que não vem ao caso aqui tratar. E o que mais que eu posso dizer sobre Daniel? Daniel é o único livro do Antigo Testamento que trata de anjos pelo nome. Nenhum outro livro, anjo, aparece com nome. E aqui você tem Gabriel e Miguel sendo, pela primeira vez, apresentados por nome. Não é a primeira vez que eles aparecem no radar, mas é a primeira vez que eles são mencionados por nome. E o que eu posso dizer é que Daniel tem o maior número de profecias já confirmadas do que qualquer outro livro da Bíblia. E, em específico, o capítulo 11 tem o maior número de profecias já confirmadas em qualquer capítulo da Bíblia. A Bíblia tem, não lembro, 1189 capítulos, e o capítulo 11 de Daniel é o capítulo com maior número de profecias. E uma outra questão que é muito interessante, olha só a Bíblia aí, em Daniel. Escolha um capítulo, não importa, qualquer capítulo, veja qualquer capítulo de Daniel e veja que ele começa o capítulo falando do rei. Quem é o rei? Porque o Daniel, ele atravessa reinos. Então, às vezes ele fala que o rei é fulano, às vezes é Beltrano e tal. Em qualquer capítulo você vai achar, basicamente nos 2 ou 3 primeiros versos, a informação, a menção de algum rei. No capítulo 1, o rei é Jeoaquim, ele está falando do rei lá onde ele é deportado, né, naquele contexto. E fala ali sobre não se contaminar e tal, sobre as iguarias quando ele chega na Babilônia. O capítulo 2 é o 2º ano do Nabucodonosor. Alguns momentos ele fala o rei e o ano do rei. Muitos ele faz isso. No capítulo 3 volta a Nabucodonosor, no capítulo 4 também, no capítulo 5 o rei é Belsazar, um herdeiro, né, depois de Nabucodonosor. No capítulo 6 o rei é Dario. No capítulo 7 volta a Belsazar, quer dizer, você vê que não está em ordem cronológica. No capítulo 7, na verdade, Belsazar. No capítulo 8 fala do 3º ano de Belsazar. No capítulo 9 é o 1º ano de Dario. Capítulo 10 é o 3º ano de Ciro, e aí já está falando do governo Medo-Persa. No capítulo 11 fala do 1º ano de Dario. No capítulo 12, capítulo 12 não fala de rei, fala do rei dos reis, aí, da ressurreição. E no capítulo 10, que é o texto que lemos, o Daniel está caminhando perto do rio, o rio Tigre, que faz a fronteira lá da Mesopotâmia. A palavra Mesopotâmia significa entre os rios. E entre os rios Tigre e Eufrates, aquela faixa de terra que é entre eles, e ele está ali na margem, no limite, né, do império, quando ele tem um encontro com Deus. E é muito interessante porque o Daniel ele tem várias revelações a partir do serviço angelical. Os anjos aparecem a Daniel. No capítulo 8 ele recebe uma revelação que ele não entende, e é o Gabriel que explica. O Gabriel que aparece para Maria lá, para o nascimento de Jesus, é o Gabriel que explica algumas das revelações para Daniel. Mas no capítulo 10 não tem anjo exatamente. No capítulo 10 ele tem pela primeira vez um encontro com Deus. E esse encontro com Deus é descrito, quando você lê a descrição, você percebe que é uma descrição muito parecida com a descrição de Jesus lá em Apocalipse capítulo 1. Ele tem olhos como chama de fogo, a voz dele é como uma voz de muitas águas, de uma multidão. Então, e até ali o Daniel é um homem cheio de experiências, um homem cheio do Espírito Santo, cheio de Deus e tal. Até ali ele é um homem cheio das experiências profundas com Deus, mas parece que essa vai ser a primeira vez que ele tem um encontro de verdade com Deus, não é com um dos seus mensageiros, entendeu? E essa aparição é uma aparição que você vê um revival dessa aparição em Apocalipse capítulo 1. Você está entendendo? Então, parece que essa é a primeira vez que Daniel tem uma visão de Deus de fato. E o que eu estou tentando nessa introdução
trabalhar a ideia de que Daniel é um cara grande, é um cara importante para vários reinos, já que o ministério profético de Daniel tem, sei lá, mais ou menos uns 60 anos de duração. É um dos profetas mais longevos do profetismo de Israel. E isso é interessante porque na teologia se separam, por alguma razão, os profetas entre profetas maiores e menores. E o Daniel é tido como um profeta maior. Então tem gente que acha que é o número de escritos ou o tamanho do livro que define profeta maior ou menor, mas não é. Já que Daniel tem 12 capítulos e é um profeta maior, e Oséias tem 14. Oséias não, acho que é Oséias, tem 14 e é um profeta menor. Enfim, seja como for, não é Oséias não. Zacarias. Obrigado. Então o que distingue um profeta maior de um profeta menor parece que é o tempo de ministério, por exemplo, e não exatamente o tamanho do livro que ele produziu. Eu vou deixar 3 pontos, se a gente conseguir, nesse calor, porque eu vou confessar para os irmãos. Não vou confessar não, vocês não vão ter. 3 pontos. Primeiro, diante de Deus ninguém é grande. Diante de Deus ninguém é grande. O Daniel é um cara importante, importantíssimo. Nós não temos notícia no radar da Bíblia de uma pessoa que foi o segundo no reino em 2 impérios diferentes. Isso não existe. Tirando Daniel, nunca vimos na história alguém, porque mudou-se a regra, muda-se a língua, muda-se a capital, muda-se o nome, muda-se tudo, muda-se a moeda, muda-se a cultura, muda tudo. E eles mudaram tudo menos o Daniel. Geralmente quando um reino vencia o outro, as pessoas eram mortas. Os cargos principais eram cobiçados, e Daniel é um homem muito importante na Babilônia. O capítulo 4 fala que ele era digno, ele era respeitado. No versículo 8 fala que ele era muito importante, só que ele é importante diante dos homens. Quando Deus chega, a história é diferente, e a gente tem que aprender essa realidade, porque nós somos tidos como homens de Deus, e é verdade, mulheres de Deus, homens de Deus, amém, aleluia. Só que no nosso meio evangélico tem muita gente que gosta dos títulos, que se apega aos títulos, que se você não chamar ele pelo título, ele não gosta. Você sabe que eu tenho uma escola, né? A escola tem muitos alunos, muitos, milhares. Às vezes o pessoal lá que trabalha no atendimento fala assim: pastor, é muito difícil. Por quê? Porque você liga para a pessoa e fala assim: eu queria falar com, sei lá, eu estou falando com o irmão Valmir. Não, meu nome é pastor Valmir. Seu nome não é pastor. Seu nome não é pastor. Às vezes o e-mail do cara é pastor fulano de tal. E parece que a gente vive uma época das pessoas que gostam dos títulos. Você tem que tratá-las pelos títulos, senão elas não dão ouvido. Você tem que tratar elas do jeito que elas querem ser tratadas. E isso não é o Evangelho de Jesus. Os títulos estão na Bíblia? Estão. Ninguém inventou a palavra presbítero, diácono. Está na Bíblia. Está na Bíblia. Quando a nossa igreja começou a ter o primeiro diácono, já tem diácono desde há 2000 anos. Nós não inventamos isso aí. Quando foi falar de pastor, já tem pastor há 2000 anos. Então, o que precisa ficar claro é o seguinte, que no céu não tem graduações. Ninguém no céu é chamado pelos títulos que possuem. No céu não existe graduações, todo mundo é irmão. Jesus Cristo disse em Mateus capítulo 23, um só é o vosso mestre e vós todos sois irmãos. Deus não chama ninguém pelo título, Deus não chama ninguém pela patente, Deus não chama ninguém de senhor. Só existe um Senhor. E é horrível quando a gente vê pessoas cristãs fazendo questões bestas desse tipo. Não, porque se você não chamar desse jeito, ele nem olha. Não, porque se você não tratar assim... Daniel era grande na Babilônia. Daniel era importante. Eu não sei como ele era tratado pelo comum. As pessoas comuns, doutor, senhor, eu não sei. Mas aqui nesse texto ele tem um encontro com Deus. E nesse encontro,
o grande cai de joelho. E o grande não só cai de joelhos, mas cai de joelho com as mãos no chão. Aquele que é grande anda de gatinha, como fala? Engatinhando. Quando o verdadeiro grande chega. Quando o verdadeiro grande chega, todo joelho se dobra. Quando o verdadeiro grande chega, acabou. Então a gente tem que levar para a vida essa ideia que hoje está na moda: senhor, pastor, doutor, profeta. Olha para esse texto e veja como é que o grande fica quando o verdadeiro grande chega. Então lá está Daniel, o sábio, o chefe, o entendido, o grande, o doutor, até que chega Deus. E quando chega Deus, o grandão cai de quatro. E fica ali e tal, e só existe um grande. Só existe um grande, só existe um poderoso, só existe um digno. Nós não estamos disputando lugar com o grande. O reino de Deus é o reino de um grande só, e todo o resto é irmão. Pastor, mas então não vamos falar mais título? Bom, na Bíblia tem, então está tudo bem. O problema é quando o adjetivo se torna substantivo. O problema é quando aquilo que é o que você é o seu ofício vira uma posição mais elevada, e isso me preocupa. Isso me preocupa. Sabe, quando eu vejo vocês, não sei se vocês sabem, mas tem igrejas evangélicas que o aniversário do pastor é um culto à personalidade. É um culto à personalidade. Tem igrejas que têm tronos. E uma pessoa, duas, três, elas sentam nos tronos. Que Deus nos guarde desse tipo de sentimento. Amém, irmãos? Amém, igreja? Segundo, melhorou. Esse ventilador só está fazendo tudo isso aí? Está ventando aí vocês aí agora? E vocês do fundão? Então vocês que lutem. Quis sentar no fundo. Segundo, quem finge estar de pé acaba construindo um personagem. Quem finge estar de pé acaba construindo um personagem. Tem um texto no Novo Testamento que eu não, desculpa, eu estou falando dele agora, não está no meu sermão. Não pensei nele na hora. Que diz assim: aquele que pensa estar de pé, olhe para que não caia. Veja, não é aquele que está de pé, né? Aquele que pensa que está de pé. Não é exatamente sobre Daniel agora. Desculpa eu quebrar esse decoro, mas eu vou falar sobre a gente, usando esse texto. Tem gente que, em nome de Deus, vive uma vida de honra, passeando, turistando em nome de Deus, pregando, cantando, mas não está de pé para Deus. Está de pé para os outros. E é muito fácil ficar de pé para os outros. É muito fácil ficar de pé nas redes sociais. É muito fácil ficar de pé na pose. É muito fácil ficar de pé para as pessoas verem. Então eu faço aqui um discurso, e se eu for um hipócrita? Eu faço aqui um discurso, e aí todo mundo, nossa, esse cara conhece, esse cara manja, eu nem sabia que o Daniel, uma porção do hebraico, do aramaico, não sei o que lá das quantas, tal. Pô, é muito fácil. Estuda e faz. Só que essa posição de estar de pé é até o dia que Deus chega. Porque quando Deus chega, não tem ninguém, a salvação, ninguém é salvo por mérito próprio. Você não é salvo porque você é bom. Eu não sou salvo porque eu sou bom. Nós somos salvos porque Jesus é bom. Porque se fosse por mim, se fosse por você, se fosse pelos nossos predicados morais, se fosse pela nossa lista, se fosse pelas nossas boas obras,
O que a gente merecia era o sexto anel lá do inferno de Dante. Não sei se vocês leram o inferno de Dante, o sexto é o pior, não sei porquê, mas o sexto é o pior. A gente merecia mais do que os quintos dos infernos. Por quê? Porque nós somos pecadores. Nós somos pecadores. Só que tem gente que escolhe a pose de fingimento. E quem finge sempre cria um personagem. Cria um personagem. E o personagem desempenha uma função. E o personagem desempenha um ministério. E o personagem prega. E o personagem adora. E o personagem glorifica. E o personagem assume trabalhos. E o personagem assume ministérios. E aí você é você mesmo ou você é o personagem? Aí quando você se dá por si, quem está orando não é você, é o personagem. E aí você faz a oração do personagem. Aqui Jesus disse que quando subiram para a oração um fariseu e um publicano, e a oração do fariseu é a oração de personagem. Ele fala assim: Senhor, graças te dou que eu não sou como os demais homens. Não é? Será que você não é como os demais homens? Não, eu dou o dízimo, eu jejuo 2 vezes por semana, eu não sou como esse aqui que está do meu lado, eu te louvo pela minha... Você está entendendo? Essa oração é quando o personagem, o avatar, assumiu a realidade. E aí você, eu não sei, a Cris que é psicóloga aí do ramo, quando o papel que você cria assume o papel principal, deve ter um nome. E é isso que acontece. Então você é forte mesmo, é o seu personagem. Você é alegre mesmo, é o seu personagem. Porque tem aquela piada, não sei se é verdade, se é piada de crente, que fala que o menino chegou no pastor e falou: pastor, a gente pode morar na igreja? Ele falou: morar na igreja, filho? Mas por quê? Não, porque meu pai aqui na igreja ele é uma bênção. Aqui na igreja, meu pai aqui na igreja ele é educado, ele fala baixo, ele e tal. Ué, e na sua casa não é assim? Não, meu pai chega em casa, chuta o gato e puxa o rabo do papagaio, e pai, onde você estava? Eu estava no inferno, porque é minha vida, não sei o quê. Aí quando chega na igreja: oi, amado, queridos, paz, queridos, Deus abençoe. Mas é o personagem. É o personagem. Então você é forte mesmo ou é o personagem? Você é crente mesmo ou é o personagem? Você é alegre mesmo e conta caso engraçado? Eu sou o personagem. Você é humilde mesmo ou é o avatar que você criou que é humilde? Porque eu vou falar para vocês, eu lido com crente toda hora, né, o dia inteiro. Eu trabalho com público assim. E o que tem de falsa humildade... Não, querido, não, amado, não sei o quê. E você sente no amado aquela... não, amado, eu espero. Mas na verdade, o que está lá dentro, você diz: miserável, você tem que... e tal, ele não é nada amado. Então você é uma pessoa amorosa mesmo, esse é o seu papel na comunidade de fé. Então você é crente mesmo, igual aqui, nossa igreja não vigia com o estacionamento, né? Não vigia. Tem uns 4 ou 5 aqui, que Deus, ele pega na mão e espalha assim, ó, e esses caiu aqui. Para falar assim: esses daqui vão provar a paciência dos meus servos lá em Campinas. É esses. Então, termina o culto, e o irmão fica aqui e tal, não sei o que, e o carro dele lá, parecendo o tranca-rua quando você era da macumba, tinha o tranca-rua, né? Então o tranca-rua se manifestando, e o irmão aqui contando piada, ele não sei o que, rindo, e o pessoal não vai embora e tal. Aí beleza, eu nunca vi ninguém brigar aqui por causa disso. Acho que quem briga por causa disso sou eu, que fico falando: gente, e chega, né? Vambora, tal. Eu acordo amanhã, meu filho, amanhã eu acordo 5 da manhã. Então eu vou ficar aqui fazendo o quê? E aí, eu nunca vejo aqui na igreja. Mas às vezes eu acho que é porque é na igreja. Que se fosse no estacionamento do shopping,
aí você não precisa do personagem. Então, quando eu estou no segundo, né? Quem finge estar de pé acaba criando um personagem. E aí, se você não vigia, esse personagem vai crescendo, crescendo, crescendo e assume o papel principal. Só que tem um problema: Deus não lida com avatar. Deus não lida com personagem. Deus não lida com máscaras. Quando Ele chega, toda máscara se derrete. Quando Ele chega, sobra você. Não é o você que você criou, sobra o você real. E não adianta dizer o que é que você fez em nome dele. Senhor, que bom que o Senhor chegou, porque em teu nome eu fiz um monte de coisa. E Ele não está perguntando o que a gente fez em nome dele. O que importa para Ele é quem nós somos pelo nome dele, e não o que nós fizemos usando o nome de Deus. Então veja bem, na espiritualidade os teatros não funcionam. Na vida espiritual o teatro não funciona. Funciona para quem está em volta. Pastor, o senhor disse que eu saí um pouco do Daniel para falar da gente. Tá, vamos voltar para o Daniel. Capítulo 10, verso 11. Então ele me disse: Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que vou te dizer. Levanta-te sobre os seus pés. Ué, ele já não estava em pé? Ele não estava andando em volta do rio? Na margem do rio? Ele estava em pé, mas ele estava em pé até o momento que Deus chegou. Quando Deus chegou, ele se prostra. E esse é o ponto. Você pode ficar de pé diante de mim, irmão. Eu posso ficar de pé diante de você. Você pode ficar de pé diante da tua mulher, teu marido, teus filhos. Mas quando Deus chega, não tem ninguém que consegue ficar de pé. Não tem ninguém que consegue se sustentar. Porque todos nós somos falhos. E quando Ele chega, se Ele não disser fica de pé, a gente não tem força para ficar de pé diante dEle. E o maior erro que alguém pode cometer na fé é construir um personagem que não é. E o segundo maior erro é acreditar naquilo. É quando você constrói um personagem e meia dúzia acredita, nossa, como ele prega, nossa, como ela canta, nossa, como eu não sei o que lá. Você diz, então é isso aqui, então eu sou isso aqui. Quando não é verdade. Deus não lida com avatar. Deus não fala com pessoas usando máscaras. Quando Ele chega, toda máscara cai. Isso parece uma mensagem de juízo, mas é uma mensagem de amor. Porque Deus te ama. E se diante dele nenhuma máscara subsiste, nenhuma máscara permanece, significa que Ele ama você sem máscara mesmo. Você não precisa fingir uma fé que você não tem. A Bíblia diz assim, a fé seja não fingida. Porque é muito fácil fingir, cara. Você finge, você fica falando as mesmas línguas. Sabe aquele pessoal que fica língua estranha? A mesma língua, a vida inteira. Ou então imita de outra pessoa. Ou então, e fica falando, e aí pega o microfone e já muda a voz. E pega o microfone e não estava aí olhando para o teto. Quando chega a vez dele, vai orar, já aumenta o volume da voz dele, porque ele tem que orar melhor que os outros. A voz dela tem que sobressair. E daqui a pouco vem a profecia, e as profecias. Mas é um personagem. O maior erro que você pode cometer na fé é construir um personagem que finge uma coisa que você não é. E o segundo maior erro é acreditar. É acreditar. Quando Ele chega, todo mundo cai. Porque quando Ele chega, toda máscara cai. Quando Ele chega, todo mundo. Quando Ele chega, você é você de verdade. Aquele você que teu pai não sonha, que o teu marido não sabe, tua mulher, teu filho. É a esse você. Porque é esse você que precisa de um Salvador. É esse você. O você que jejua 2 vezes por semana, que não é como os outros homens, igual o cara orando, Senhor, graças te dou, porque não sou como os outros homens. Esse nem precisa de Salvador. Ué, o cara jejua, ele ora, ele prega, ele sabe, ele ensina, ele canta, ele louva, ele evangeliza, ele se preocupa com a evangelização do mundo, ele se preocupa com a política, ele se preocupa com tudo e todos. Esse cara é salvo já.
É por isso que quando Jesus vem, Ele vem para salvar o você real. E o você real é muito diferente do você construído. O você verdadeiro é aquele que é carente de um redentor. E Deus ama você sem a máscara. Por isso, Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Porque um Deus que ama uma pessoa como eu, um Deus que ama uma pessoa como você, sabendo tudo a nosso respeito, quando Ele aparece, a gente cai de joelhos. E a gente diz: louvado seja o teu nome. Porque o Senhor me amou, mesmo sabendo tudo a meu respeito. Terceiro, né? O amor de Deus é o amor do apesar. Daniel, a palavra Daniel, o nome Daniel, significa Deus é meu juiz. Ou seja, Deus, Ele me julga. O juiz, presta atenção, o juiz, ele não é como o advogado. Quando você vai num julgamento, você vai ser julgado, você tem dois advogados, um contra você, é o promotor, e um a seu favor, que é o seu advogado de defesa. Os papéis no julgamento estão na mesa do juiz. E o juiz, por exemplo, a peça do promotor é aquela que te acusa. A peça do advogado de defesa é outra, é aquela que te defende. Então ele vai vendo as evidências, né, e tal, tudo mais. O juiz é aquele que tem os dois lados. O juiz, ele tem os dois lados, e é ele quem decide. O nome Daniel significa Deus é meu juiz. Agora, esse que tem os dois lados, que sabe os dois lados, ele não sabe por causa das informações oferecidas pela promotoria, ou seja, pela acusação. Ele não sabe por conta do material fornecido pela defensoria, pelo advogado de defesa. Não. Ele é o juiz porque ele é onisciente, ele sabe tudo sobre todos, o tempo todo o tempo. Então, Daniel, cujo nome significa Deus é meu juiz, a ideia é: Deus sabe de mim, Deus sabe tudo a meu respeito. Ele me julga ele sabe tudo que eu fiz de errado sem precisar da promotoria. E ele sabe todos os meus predicados sem precisar da minha defesa. Deus é meu juiz, Deus sabe de tudo, eu sou Daniel. Então, vamos voltar aqui para o versículo 11. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que vou te dizer. Faz um corte aqui do homem muito amado, olha só aí. O amor de Deus é sempre o amor do apesar. Deus te ama, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Então, se você está no mundo, Deus te ama. Deus ama você, sim ou não? Só que o amor de Deus é sempre o amor do apesar de. E é só assim que eu consigo entender o amor de Deus por mim. É só assim que a gente consegue entender o amor de Deus por nós. O amor do Pai é um amor de Pai. Repito, o amor do Pai é um amor de Pai. Porque o Pai, Ele ama o Filho apesar de. Todo mundo que é pai sabe que o seu filho não é perfeito, né? Sabe que o seu filho não é perfeito. Quem é pai sabe os defeitos do filho. Ninguém melhor do que os pais para descrever os pontos fracos dos nossos filhos. Os pais conseguem fazer isso. Mas alguém ama você mais do que teu pai e tua mãe? Não. E o amor do pai e da mãe é sempre o amor apesar de. Apesar do que você aprontou, apesar do que você falou, apesar do que você fez, apesar teu pai e tua mãe te ama. Então o amor de Deus é o amor do apesar. É Deus chegando em Daniel e dizendo assim: Daniel, você é um homem muito amado. É Jesus chegando no jovem rico
Tem um dos textos, o jovem rico aparece em Mateus, em Marcos e em Lucas. Eu acho que é em Marcos, que a Bíblia diz que Jesus amou o jovem rico. Quer dizer, Jesus amou o cara que não quis repartir seu dinheiro com os pobres. Jesus amou o cara que não quis obedecer Jesus. Jesus fala para o cara o que ele tem de fazer, o cara não faz. E a Bíblia diz que Jesus o olhou e o amou. Jesus amou o homem que não quis obedecer. Veja bem, não é o amor do pai que salva o homem. O que salva o homem é o sacrifício do filho. Mas o amor do pai é quem orquestra o sacrifício do filho. Então Jesus amou o rico que não obedeceu. Deus é o pai. E o pai nos ama. E todo pai ama com amor, apesar de. Então, além de Deus se relacionar com a gente sem as máscaras nossas, as que nós criamos, a que você criou para o teu marido, a que você criou para a tua mulher, a que você criou para o teu emprego, a que você cria para o teu pai, a que você cria. Aí teu pai fala: eu tenho tanto orgulho da minha filha, ele não sabe a metade. Eu tenho tanto orgulho do meu pai, você não sabe a metade. Eu tenho tanto orgulho do meu marido, você não sabe a metade. Quando nós caímos, um dos primeiros efeitos da queda foi nos cobrirmos. Lembra? E perceberam que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram cintos ou aventais, depende da versão, para si. Vai pegar o ar agora? Aí sim, hein? Põe no 9. O que está falando da queda? Quando Adão cai, a primeira atitude é se proteger um do outro. Quando eles perceberam que eles estavam nus. Quantos seres humanos existiam na Terra naquele momento? Por que ele está se protegendo? Dela. Por que ela está se protegendo? Dele. O pecado causa essa reação. Você não quer mais se expor, você não sabe o que você está expondo e para quem você está expondo. Então você se reserva. E você mostra o que você quer mostrar. E você deixa que apareça o que você quer mostrar. E essa é a definição da hipocrisia. É quando você permite que as pessoas vejam o que você quer mostrar. E você tampa aquilo que você não quer mostrar, que você acha que o que as pessoas vão ver não é isso que você quer mostrar, então você não mostra. E o amor de Deus, eu sou apaixonado por Jesus por conta dessa questão da graça. Porque Ele encontrou você, Ele viu como você é, Ele sabe o que você faz, Ele sabe o que você fez, Ele sabe o que você guarda, Ele sabe o que você esconde, Ele sabe o que você mostra porque você escolhe mostrar, e o que você esconde porque você escolhe esconder. E Ele não cancela a missão. Ele ama com o amor do apesar. O amor de Deus é sempre apesar. Pastor, tá bom, e na sequência? Bom, na sequência Ele vai ensinar a gente a sermos pessoas sinceras. Mas Ele amou o jovem rico quando o jovem rico não obedeceu. Esse é o amor de pai. O pai não concorda com os erros do filho, mas Ele ama o filho com erros mesmo. Deus, Ele não concorda com o que você faz, com seus erros, mas Ele te ama apesar dos seus erros. E essa faceta da graça é libertadora para nós. Porque quando você dobra o teu joelho, você sabe que Deus não é um juiz com a vara na mão, doido para achar um erro em você, para te castigar. Você fez isso, mostrou isso, você foi lá e tal, você pensou, então toma, chibata e tal. Não. O Deus com quem nós nos relacionamos é um ser que sabe tudo sobre nós, que olha para nós sem as nossas máscaras, que olha para você, o você real, e diz para você: eu te amo.
E é isso que ele diz para Daniel: Daniel, você é muito amado. Deus é o juiz. E ele olha dizendo: você é amado. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, esse amor de Deus não é um amor enganado. Tem gente que amou e está enganado. Você amou um avatar. E aí quando você descobriu a verdade, você, meu pastor, estava enganado. Esse homem não é tudo aquilo, porque ele tem isso. Tal. Então você caiu no conto do vigário. Deus não. Um Deus que sabe tudo sobre você e diz que ama você. Esse Deus precisa ser adorado. Esse Deus precisa ser honrado. Porque é esse Deus que vai transformar você no você ideal que Ele projetou nas Escrituras para ser o tipo de gente que você vai ser. E é por isso que durante a vida Ele vai lapidando, tirando uma coisa aqui, colocando outra acolá, te fazendo se interessar por outra questão ali. Quem diria você sentado numa igreja numa quinta-feira à noite? Eu estou falando por mim, tá? Quem diria você sentado numa igreja evangélica de crente, com a Bíblia na mão, numa quinta-feira? Sabe o que é isso? É a transformação que o Espírito Santo está fazendo. Quando Deus te achou, Ele te amou do jeito que você era, mas Ele não se contenta em deixar você daquele jeito. Ele vai te transformar numa pessoa muito parecida com Jesus, e é para isso que serve o ministério. Que Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. Irmãos,